Fala galera, Sr. Crispo aqui e hoje eu irei falar sobre uma obra cinematográfica da qual, junto a ela, eu envolverei filosofia de personagens e envolverei também filósofos em certos pontos. E vamos lá, que esse é um caminho que vai ser muito top, me acompanhe. Gente, eu vou falar sobre a obra Watchmen, uma graphic novel mais aclamada e influente de todos os tempos. Para você que não sabe o que é uma graphic novel, é tipo um quadrinho, né, uma HQ, que envolve romance. Não romance de romântico, beijo, tarará, abraço, olho nos seus olhos amendoados, acentuados, castanhos. Não, não tem nada disso não. Mas pode ter, né? Mas depende. Mas em geral é ficção científica ou ficção em geral, ficção com fantasia, essas coisas aí. E o que eu posso citar de exemplo seria tipo Coraline, Stranger Things e coisas desse gênero aí. Mas, né? Voltando aqui, Watchmen pertence ao universo da DC Comics. Foi de quadrinho no best-seller a filme de muito sucesso lançado em 2009. O acordo, o acordo que esse filme segue é um ocorrido que acontece na época da Guerra Fria, onde os Estados Unidos da América simplesmente ganham a arma mais absurda de forte do mundo e possivelmente do universo, multiverso, e é isso. Que é nada mais nada menos que o Dr. Manhattan. Desse modo, a União Soviética não queria dar o braço a torcer, braço também, né? Pode ser, mas o braço a torcer, e mesmo que esse ser transforme um tanque de guerra em lataria apenas com a sua livre e espontânea vontade, a União Soviética decide dar um lembrete em que irá tirar todas as suas ogivas de uma vez caso os Estados Unidos da América não queiram negociar. E mesmo com, né, o Dr. Manhattan em seu fucking lado, ele não conseguiria impedir todas as bombas de vir, né, porque são, sei lá, umas 150 ogivas de lugares diferentes. Ele também não é assim tão absurdo. Ele só é absurdo se ele tiver na sua frente assim, ó. Mas, né, praticamente está meio fora do alcance dele, resumidamente. Primeiramente, primeiro tópico, eu vou falar sobre o personagem Dr. Manhattan, que foi a arma que eu acabei de falar. Jonathan Osterman foi um físico nuclear aprisionado em um teste de partículas radioativas e depois de sua suposta morte acabou ressurgindo como um atendente da TIM em sua forma mais esplêndida, ou, mais precisamente dito, um ser divino que poderia controlar os átomos com um breve comando mental. Após a sua transição, ele passa a desprezar as demais formas de vida, gerando no filme uma reflexão sobre força, sobre o seu pensamento de que ele é superior a tudo e a todos porque é eterno e fortemente capaz de lidar com todos os problemas de todos, e por isso ele se cansa de acabar envolvido nos humanos e seus conflitos, emoções, opiniões que para eles são insignificantes a ponto de que se uma vida humana morrer, o vasto universo nem notará e não mudará absolutamente nada, causando uma controvérsia em sua imagem de herói barra deus americano, chegando a até ir para Marte, aspirando a abandonar de vez os seres humanos, deixando ali a sua filosofia metafísica estrutural da realidade, em que a atenção dele valia algo bem mais valoroso que as futilidades humanas, que o que para ele era isso, né? Tudo que envolvia a humanidade não era de seu interesse, porque era algo muito pequeno e era algo simples demais para ele, que era complexo demais. A seguir, por agora, eu falarei do comediante. O comediante foi o herói em que mais residiu nesse cargo de herói, né? Entre aspas, ele era um herói. Sendo a sua frase mais marcante que diz mais sobre ele esta:
Depois que você percebe que tudo é uma piada, ser o comediante é a única coisa que faz sentido. Ou seja, ele é um homem que acabou por perder a sua moralidade após ver a crueldade do mundo em certo momento de sua vida. E daí ele vira praticamente um mercenário que faz do sofrimento das pessoas a sua risada. Como, por exemplo, acalmar os ânimos de uma manifestação com socos em homens, mulheres, crianças, tiros de escopeta, lança-granadas, lança-chamas, além de ganhar dinheiro por isso. Aliás, esses heróis, entre aspas, eles trabalhavam sob um mandato do governo depois de, né, serem revelados aí. Eles demonstram a sua força na rua, fazem um acordo com o governo e é alguns que fazem isso, né? Não são todos, mas é isso. Para descrever bem a pessoa que é o comediante em seu universo, foi ele quem matou o simpático John F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Sua personalidade sombria acabou por mexer com a mente de todos os personagens da obra, deixando até mesmo Dr. Manhattan sem palavras após o mesmo ter deixado o comediante matar uma mulher grávida, sendo que, em instantes, Dr. Manhattan poderia ter transformado o revólver em um croquete e as balas em jujubas. Em partes, no meio da sua propagação do caos, o comediante chega a se intitular como o sonho americano, como alguém livre, forte e próspero no que faz. É dito que o comediante vê que a natureza humana é selvagem, não importando quanto se tente encobrir ou disfarçar, adotando o pensamento de Nietzsche, que somente tinha como complexidade aceitar como parte de seu ser a natureza humana. Pessoal, agora eu iria explicar um personagem bem complexo da obra, bem complexo mesmo. Ele age praticamente como protagonista em primeiros momentos. É, a obra não tem tantos protagonistas, né? Ela tem vários somente, né? Vários, não tem tantos, vários. Mas, né? Ele, acho que ele é o que mais tem destaque no momento. E ele também foi particularmente que eu mais gostei. E eu irei explicar sobre Rorschach. E entre eles estabelecer uma conexão com o pensamento do filósofo Kant. Porém, antes irei dar um breve resumo sobre quem foi o famoso Kant, se você ainda não o conhece. Kant foi um filósofo importantíssimo para a era moderna, levando a si os pensamentos racionalistas e empíricos que traziam respectivamente um pensamento à base de fatos e razões que viriam a representar a realidade, enquanto o outro iria mais na teoria e especulação, estabelecendo algo mais metafísico. Uma aplicação do pensamento iluminista de Kant em Rorschach era de que o homem deveria seguir a sua própria razão, sem se deixar enganar pelas crenças religiosas, tradições e opiniões alheias, que é exatamente o que Rorschach faz. Ele não se importa com o que as pessoas pensam que fazem, ele só segue a sua linha de raciocínio como um vigilante. O Kant também tinha uma visão bem ampla sobre a liberdade, sendo pauta dela relacionada à autonomia que as pessoas dariam às suas próprias regras que devem ser seguidas racionalmente. Rorschach é tratado como um vilão que a sociedade odeia. Tem personalidade sombria, sincera e desconfiada, demorando um tempão para adquirir confiança nas pessoas e mesmo que ele adquira, ele ainda não é bom em socializar com os outros, ele não é bom em interagir pessoalmente assim, porque ele só conhece essa parte dele que existe só para a justiça. Ele é como se fosse um Batman, só que pobre e mais perturbado. Porque, né, é meio difícil ser mais perturbado que o Batman, mas tudo bem. Mas isso não faz dele ser menos engenhoso, sendo mostrado que ele está capacitado para lutar com o batalhão da SWAT inteiro, sozinho, usando apenas objetos comuns de uma residência. Isso porque, em parte do filme, mostra que ele está dentro de um prédio e é uma época que os vigilantes são ilegais, né? As pessoas fizeram uma greve para proibir os vigilantes
que eles são protegidos pelo governo, eles fazem o que querem, são bundões do jeito que querem e etc. Mas o Rorschach, ele estava no prédio e a SWAT soube que ele estava ali e começou a invadir o prédio. Loucão, loucão. Aí o Rorschach pegou desodorante, pegou um isqueiro, começou a queimar todo mundo, foi descendo a porrada em geral ali. Só que, né, ele segurou, só que não deu pra muito, né? Sinto muito, Rorschach, nós te amamos, mas não deu pra muito. Ele não mostra uma preocupação em se cuidar higienicamente, né? Ele segue a teoria retributiva da punição, que concebem a pena como retribuição, como um castigo ao mal causado através do crime. A pena tem como fim único fazer a justiça. Não há nenhum outro fim. A culpa do autor do crime deverá ser compensada com a imposição de um mal justo, que é a pena. Por isso, há uma forte relação de Rorschach com o filósofo alemão Kant, que aprova a ideia do criminoso receber a punição com algo que lhe trará mal, que trará a justiça às taças do povo, que logo se encheram de lágrimas de dor para serem bebidas e satisfazerem a sede do povo da própria justiça. Com Kant, assim como Rorschach, negando que um criminoso terá de ser pago com bem, usando de exemplo a sua reforma ou reabilitação, pois deste modo seria tratá-lo como animal, um cão que é domesticado, e não haveria justiça nisso, teoricamente. E é até dito por Rorschach: homens vão para a cadeia, cachorros morrem. E isso ele fala quando um assassino clama por sua vida. Rorschach apresenta bem o seu ponto de vista nessa parte do filme que eu acabei de mencionar, que é: este mundo sem leme não é moldado por forças metafísicas. Não é Deus que mata as crianças, não é a sina que as esquarteja ou o destino que as dá de comer aos cães. Somos nós, apenas nós. E Rorschach acaba se tornando um personagem baseado na fala de Kant, pois se a justiça se vai, não há mais qualquer valor nos seres humanos vivendo na Terra, o que leva Rorschach a se tornar um ser que se conceitua na justiça para então achar uma luz no fim do túnel. No final da trama, o vilão manipula armas nucleares com a energia do Dr. Manhattan, destruindo várias cidades dos Estados Unidos juntamente com milhões de pessoas, fazendo os Estados Unidos tomarem Manhattan como inimigo e assim se aliar à União Soviética para que ambos pudessem combater essa nova ameaça juntos, acabando com esse lance do juízo final que fora exposto constantemente na obra. Desse modo, o vilão garante uma paz mundial em cima da morte de milhões e milhões de pessoas. E apesar de Manhattan ter ficado bravo com aquilo, ele não pode fazer nada. Aliás, era um meio aparentemente efetivo da paz. Não tinha como reverter aquilo e não tinha como não aceitar aquilo. Simplesmente, se você não aceitasse e quisesse falar, todo mundo iria se voltar de novo para a guerra e acabava na mesma coisa. Porém, Rorschach não podia admitir aquilo, não podia aceitar aquelas coisas, porque ele sabia que tudo aquilo era uma grande mentira, e sabia que se deixasse o plano do vilão passar ileso, a justiça foi comprada, mas não feita de fato. O herói se recusa a fazer concessões, vender a justiça, mesmo que signifique desfazer a ilusão do vilão, e, portanto, garantir que os milhões que morreram o tenham feito em vão. É melhor sacrificar a vida do que negligenciar a moralidade. Aliás, em seu diálogo ele diz: fiquem vocês com suas mentiras. Não faço acordos, nem mesmo diante do Armagedon. E mesmo que nada como morto, Rorschach se sacrificou para que a verdade fosse revelada e o vilão fosse punido, sendo ele a própria apropriação da visão de justiça dita por Kant.
Mas, pessoal, no geral é isso. Espero que tenham gostado da explicação. Espero que não tenha ficado tudo muito chutado, né? E é isso. Se vocês gostaram, compartilhem aí os pensamentos, digam algo, façam comentários. E desculpe pelos spoilers, mas isso aqui foi lançado em 2009, né? Então, se você quiser assistir, eu não falei tudo, justamente para evitar ficar muito longo e também fazer uma sinopse imensa, não uma sinopse, não, um relatório imenso do filme. Mas é isso, eu gostei do filme, achei ele interessante. É um dos melhores filmes que eu já assisti, inclusive. E tá ali, se você quiser assistir em qualquer lugar da internet, vai lá, dá uma olhada, é top, confia. Tem um pouco de gore, né? Assuntos meio pesados, polêmicos, mas ele é racionalmente bom, né? Então, se você quiser dar uma olhada, é top.